A paz do Senhor, queridos. Hoje nós temos mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Que nós possamos meditar nessa palavra. Deus vai falar para mim e para você. Nós vamos estar meditando no texto das Escrituras Sagradas, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja em Gálatas, aos Gálatas, lá no capítulo 2, versículo 20. Acompanhe aí comigo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa palavra ela traz para mim e para você um sentido diferente de viver. O sentido de viver neste mundo, nesse plano físico, mas não apenas preocupado com as coisas materiais, e sim, em primeiro lugar, preocupado com o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção no seu coração, de fé. E ele diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que a vida para ele não era mais significativa, contanto que ele vivesse pela fé em Jesus Cristo. E essa é a proposta que nós queremos trazer para vocês através dessa mensagem que Deus colocou no nosso coração. O apóstolo Paulo desafia a mim e a você, através desse texto que acabamos de ler, para termos uma vida completamente diferente da que nós vivíamos quando nós não conhecíamos ao Senhor. E hoje nós vamos, através do apóstolo Paulo, seguir, trilhar um caminho que com certeza vai trazer para as nossas vidas sucesso, vitória. Nós vamos conquistar, ser vencedores. E é através dessa vida que o apóstolo Paulo propõe para mim e para você. Viver pela fé é viver acreditando nas promessas. É viver acreditando naquilo que o Senhor Deus tem para nós, a sua vontade. Viver pela fé é acreditar que Deus ele está presente em cada momento das nossas vidas. Acreditar nas promessas. Promessa, o que é promessa? Promessa é uma afirmativa que se dará ou se fará alguma coisa. E essa promessa ela está em toda a palavra de Deus. Deus tem uma promessa para mim e para você. Então esse é o nosso desafio, acreditar nas promessas que Deus tem para nós. E quando nós observamos essa questão, quando nós acreditamos na promessa que Deus tem para mim e para você, quando nós acreditamos, nós dependemos de Deus. É isso que Deus quer. A proposta de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a depender dEle. Viver pela fé é viver dependendo de Deus. E essa era a vida do apóstolo Paulo. E nós precisamos aprender com ele. Aprender a ter uma vida diferente. A viver segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Esse é o caminho do sucesso. É por aí que nós precisamos trilhar. E é bom entender que quem depende de Deus, recebe. Depender de Deus é ter certeza que Deus vai fazer. Eu quero que você acredite, tenha convicção, tenha certeza que Deus vai fazer na tua vida aquilo que ninguém pode fazer por você. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, diz o seguinte: acompanha aí comigo essa leitura de Deuteronômio, capítulo 28, 1 e 2. E diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Essa é a palavra que Deus traz para nós, para dizer que se nós dependermos dele, nós vamos receber. Se nós dependermos de Deus, Deus tem algo para fazer na minha e na sua vida, mas nós precisamos depender dele. A promessa que nós precisamos acreditar é só na promessa de Deus. Mais ninguém. É Deus que pode fazer.
Só Deus pode fazer o impossível na minha e na sua vida. Então nós precisamos depender da promessa de Deus. É Deus que pode fazer o impossível na minha e na tua vida. Então nós precisamos agora começar a exercitar uma vida diferente que nós estávamos acostumados a viver. Nós não podemos viver mais dependendo daquilo que nós vemos. Nós precisamos agora depender daquele Deus sobrenatural que nós não estamos vendo, mas temos a certeza que Ele está do nosso lado, que Ele está sempre presente na nossa vida. É dele que eu estou falando. Nós precisamos começar a refletir, meus queridos, meus amados, se nós realmente estamos dependendo de Deus a ponto de estar vivendo uma vida diferente, vivendo acreditando nas suas promessas, vivendo pela fé. Aí você pode me perguntar, por que promessa só de Deus? É fácil, a palavra de Deus diz que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E a palavra de Deus que tem essa afirmação está lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. A palavra que Deus aqui nesse texto diz que o Senhor Deus, quando Ele promete, Ele não volta atrás. Quando Deus promete, Ele cumpre. E Ele cumpre para aqueles que estão acreditando na sua promessa. Precisamos viver pela fé para que essas verdades elas se apliquem nas nossas vidas. E que nós possamos entender que Deus Ele tem no seu tempo algo extraordinário para mim e para você. Quantas e quantas bênçãos foram alcançadas através de homens que viveram pela fé. Quantas batalhas vencidas por homens que viveram pela fé, que dependeram de Deus, que colocaram a confiança no Todo-Poderoso, e as batalhas travadas eram vencidas, mesmo quando eles não tinham vantagem alguma para vencê-las, mas Deus tinha prometido, eles acreditavam que Deus iria fazer, e Deus fez, e Deus estava fazendo sempre, e Deus continua fazendo hoje, e Ele quer fazer na minha e na tua vida, mas nós precisamos viver pela fé. E quando nós falamos de vida pela fé, nós lembramos do exemplo de Abraão. Abraão era um homem que já tinha uma idade avançada, e sua mulher também. E eles acreditavam na promessa de Deus para as suas vidas. Deus prometeu um filho. Deus prometeu que mesmo naquela situação impossível que eles tinham, Deus iria providenciar para ele o que eles tanto desejavam, que era ter um filho. E essa promessa de Deus, ela se cumpre. Deus faz o impossível acontecer na vida de Abraão e Sara, porque eles acreditaram na promessa do Senhor, porque eles acreditaram naquilo que o Senhor tinha falado para eles, porque eles estavam vivendo pela fé. E é assim que nós também vamos conseguir, acreditando que Deus vai fazer algo extraordinário na minha e na tua vida. Abraão foi até o fim, Abraão acreditou até acontecer. Que nós possamos também acreditar em Deus, que nós possamos também acreditar que Deus vai fazer. Abraão e Sara, eles foram vencedores porque eles continuaram acreditando no milagre de Deus para as suas vidas. E eles decidiram viver dependendo de Deus. Eles decidiram viver pela fé, acreditando que o Senhor ia ser providência, e assim ele foi. Viver pela fé é uma vida de renúncia. No texto que nós lemos, ao iniciarmos essa reflexão, o apóstolo Paulo disse assim: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu, mas quem vive é o Senhor. É Ele que reina na minha vida. E quando nós começamos a observar o apóstolo Paulo falando assim, nós lembramos das palavras de Jesus, que Jesus disse assim: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É Jesus que nos chama para viver uma vida diferente daquela que nós estamos vivendo. E Jesus está chamando você, a mim, para que nós possamos entregar a nossa vida para Ele, para que Ele possa cuidar de mim e de ti, para que nós possamos sentir a presença de Deus nas nossas vidas e sentir a presença abundante daquele que
faz todas as coisas, daquele que cuida de uma forma especial, daquele que ama de uma forma especial. Viver pela fé é quando o Senhor Deus propõe para aquele jovem que ele encontra, que queria saber como chegar ao céu, um jovem rico, e ele pergunta ao Senhor: bom mestre, como eu faço para herdar os céus? E o Senhor Jesus olha para ele e diz assim: olha, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Era isso que ele estava querendo daquele garoto, que ele pudesse viver para o Senhor, e não segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios desejos. Viver pela fé é negar a sua própria vida para receber vida no Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que perder a vida por mim, recebê-la. Então a palavra de Deus está trazendo uma promessa para mim e para a tua vida. Se nós vivermos pela fé, se nós vivermos segundo a vontade do Senhor, nós vamos receber dele vida abundante. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Ele quer que nós venhamos a viver pela fé, para que Ele possa suprir todas as nossas necessidades. Se nós dependermos de Deus, Ele vai estar agindo na minha e na tua vida, com providência sobrenatural. É o Deus que criou os céus e a terra que vai estar agindo na minha e na tua vida, cuidando de você e de mim. Então vale a pena a proposta do apóstolo Paulo, não vivermos segundo o curso desse mundo, mas que nós possamos viver segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque assim nós viveremos de uma forma diferente nesse planeta, nesse mundo. Deus tem um plano para você, mas para que esse plano se concretize, nós precisamos entender que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o caminho que o apóstolo Paulo nos indica hoje é o caminho que o Senhor quer que nós venhamos a trilhar, para que Ele possa estar agindo na nossa vida, suprindo as nossas necessidades. Viver pela fé é um desafio. Viver acreditando naquilo que nós não estamos vendo é um desafio, mas é um desafio que vale a pena. Vale a pena ver o Deus Todo-Poderoso estendendo a mão sobre nós. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele estará presente. Foi assim com o apóstolo Paulo e será assim com todos aqueles que decidirem viver pela fé, seguindo a vontade do Senhor. Então a proposta para você hoje é que você largue a sua vida e comece a viver uma vida diferente, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida voltada aos seus ensinamentos, às suas práticas, uma vida de renúncia a você mesmo para viver apenas para Cristo. E essa proposta eu quero trazer para você hoje. Diga não para você mesmo, diga não para as coisas que te rodeiam e diga sim para a vontade de Jesus. Diga sim para aquilo que Deus tem para você. Diga a Ele: Senhor, eu quero que o Senhor reine em mim, eu quero viver segundo a tua vontade, eu quero viver pela fé, porque eu sei que assim as tuas promessas se cumprirão na minha vida. Essa palavra é para você e para mim hoje. Eu quero que Deus te abençoe com ela, que nós possamos ter uma vida diferente. Viver acreditando naquilo que nós não estamos vendo ainda, mas veremos porque acreditamos nelas. Convicção, fé, é pela fé que nós vamos vencer esse mundo. Jesus te abençoe, Jesus te guarde e te livre do mal, que você possa estar abundantemente sendo abençoado pelo Senhor através dessa palavra. Então mude a forma de viver, para que você possa encontrar em Deus satisfação de vida, contentamento e paz no Espírito. Viva pela fé. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre do mal. Receba essa palavra no seu coração, coloque-a em prática, com certeza vai surtir efeitos aí na sua vida, e acredito que você vai contar muito testemunho ainda, porque você vai viver pela fé. Jesus te abençoe, te guarde, te livre do mal, e até o próximo encontro, se assim Deus permitir.